pastor Adalté, é você saber apresentar os seus passos para Deus. E aí ele foi e está lá, diz que vai vir agora em dezembro ou fevereiro. E trazer um dinheirinho para dar uma investida agora firme pelo próprio suor dele. E é isso. É ruim, fica longe da família, é ruim. Mas às vezes, na última instância da vida, é preferível fazer isso do que ficar braço cruzado. Oh, tem uma montanha, eu sei que tem uma montanha, e quem sobe naquela montanha vê um horizonte do lado de lá tão lindo, mas fica de braço cruzado igual o agoureiro, e agorando aquela montanha, dizendo que do lado de lá tem um paraíso, se avista um paraíso, mas ele mesmo nunca sobe lá, nunca sobe. A palavra homem quer dizer conquistador. A palavra homem é quase o mesmo sentido da palavra águia, rasgador, abridor de caminho. Davi falou isso para Salomão, né? Quando foi passar o reino para Salomão. Seja homem. Olhe para cima. Olhe para cima. Seja desbravador, seja conquistador. Agora, isso não quer dizer ser um aventureiro também. Porque aí vai pegar do outro lado, vai aventurar e vai dar, como eles dizem, com burro nas águas, né? Isso você tem que dar passo seguro. Não pode ser um passo aventureiro, que aí é pior ainda do que ficar em casa. Fazer por direção de Deus, né, pastor Doutor? Direção e buscar segurança, não é só orar. É orar e ver se aquilo realmente é aquilo que se diz ser. Senão você vai dar um passo no escuro, você vai se enredar tudo. Os mineiros, nós temos aqui o grupo de mineiro. Nós temos lá o mineiro lá, o mineiro já chegou, tem um mineiro aqui. Deixou o pai deles lá em Minas Gerais, Amburana, aquela região lá. E veio desbravar aqui em Brasília. Eles tiveram uma chamada, eu chamo de chamada. E veio para Brasília, crendo na vocação deles, que era de conquistar. E vieram, e graças a Deus, todos eles já têm um lugar onde reclinar a cabeça, não é? Reclinar a cabeça. Bonito isso, bonito. Eu admiro também esse paraibano aqui, ó. Veio da Paraíba para Brasília e aceitou o desafio e está empunhando a espada e está conquistando, né? Já conquistou até o coração do irmão Samuel. Irmão Samuel trata ele como um filho. Irmão Samuel já falou muito bem de você para mim. Conquistou o coração do irmão Samuel, da irmã Marta. A irmã Marta diz que trata ele como filho. Isso é bonito, isso é bonito. O que é isso? É desbravar. Desbravar com educação, sendo um bom funcionário, né? Aí a hora que Samuel crescer, ele vai te colocar como diretor lá, né? Diretor. É assim que a gente conquista, é na humildade e na bravura. É na bravura e na humildade. Todos os lugares que eu trabalhei em São Paulo, eu fui criado lá. Quando eu saí, eu era chefe, era encarregado, os patrões me promoviam, porque eu arregaçava a manga e desbravava mesmo. Se o patrão mandava eu dar um passo, eu dava três, sabe? E eles passaram a gostar da gente, todos os lugares, que eu trabalhei em 3 empresas, por último no banco. Quando eu pedi a conta, o pastor Joaquim me chamou para vir para Goiânia, tomar conta da gráfica, ficou um mês, aviso breve, eu pensei que ele já tinha assinado, quando cheguei ele falou, não assinei não, estou esperando você desistir da ideia. Falei, patrão, é uma chamada que Deus me fez para ir tomar conta da obra de Deus ali, da gráfica. Ele disse, rapaz, não faça uma loucura dessa não, que eu ia sair de lá para ganhar um tanto, vim para Goiânia para ganhar a metade. Mas era uma chamada, né? E graças a Deus, nunca me arrependi dessa chamada, e Deus tem me ajudado. Mas é isso, jovem, homem, seja um desbravador. É porque o senhor viu que Deus estava nesse passo que o senhor ia dar. Não foi uma aventura, foi Deus na coisa. Irmã Thalita, todo mundo querendo te ouvir, com você. Então, eu não acho que você não pode ser precoce, mas também você precisa se preparar com antecedência para as coisas. E ser organizado em tudo, desde arrumar sua cama até fazer planejamentos maiores, como planejamentos para o seu futuro. E procurar sempre se destacar em tudo que você fizer, procurar sempre ser o melhor, estar entre os melhores. Muitas vezes a gente consegue criar novos hábitos, mas a gente não consegue eliminar hábitos ruins. Então a gente tem que aprender a fazer isso, eliminando ele cada dia, e uma hora a gente vai perceber que a gente parou de fazer aquilo. Outra coisa que eu sempre falo é que você não pode adiar dificuldades. Se você pode fazer agora, já faça. Chegou em casa da escola, o professor passou uma matéria nova,
estude, pesquise na internet, procure saber mais do que o seu professor te falou ou que o seu livro te traz. E esse é o diferencial. Você vai conseguir estar sempre na frente e se encontrar em vantagem em relação às outras pessoas. Irmã Thalita, Palavras sábias, né? e ela fala uma coisa, adiar dificuldade. E todo passo que nós formos dar, aí tem um slide aí, estúdio. Gostaria que vocês colocassem ali aquela casa que está em construção. Como é feio, né? Uma casa que está em construção. Está lá, uma casa que está construindo. Está ali em volta, está feio. Tem cimento tudo quanto é lugar, pedaço de madeira. Ali é a dificuldade. Não é que... Aquela casa do Jeca Tatu nunca termina. Ele fala, se Deus quiser, o ano que vem eu termino. Aí chega o ano que vem, ele fala a mesma coisa. Se Deus quiser, o ano que vem eu termino. E a casa fica daquele jeito. É porque há dias de dificuldade, né, Thalita? Agora mostra essa casa bonita aí, irmão. Depois dela toda pronta. Olha lá, olha. Aí foi quando o Jeca Tatu tomou o biotônico, curou a anemia e ele arregaçou a manga e construiu a casa. Levantava que Cadê horas? as galinhas? Ele colocou botina até nas galinhas. Então, a irmã Thalita entrou num assunto muito interessante. Os jovens têm a tendência de querer paralisar na dificuldade. Encarar, vai ter que ter a dificuldade, eu vou ter que passar por ela, então vamos passar. Não é verdade? Não é, Morna? Tem que passar, né? Porque senão você não vai atingir aquela casa bonita lá. Se você não enfrenta o problema, ele continua lá. Vai continuar lá. Até você resolver. E aí, Morna, o tempo vai passar. Vai passar. Vai passar e vai ter hora que essa casa não vai dar conta mais de construir. Agora, irmão Roberto, nós vemos, irmão Roberto, uma coisa que devemos ter em mente é que as coisas não acontecem de forma repentina, né? Hoje eles têm tudo, ganhar dinheiro fácil, né? Que é atalho. E tem coisas que não é com atalho, não. É você encarar, desbravar mesmo. Ajuda nós aí dentro da sua experiência. Boa noite com Jesus. Primeiramente, parabenizar o irmão William. Falou muito bem. Ele falou... eu acho que isso já resume tudo como um jovem teria que se comportar, né? A questão de você cortar o cordão umbilical, né? Do filho com o pai. Que tem jovem que casa e continua com o cordão umbilical na mãe, no pai. E não é assim. Dependendo. Isso também é tarefa dos pais. Se eu der o exemplo da águia, o que a águia faz? Coloca espinhos. Então não é tudo que o filho precisa que o pai tem que dar. Entendeu? Tem coisas na vida que o pai, é o que o pastor falou sobre dar o peixe, dar a linha, o cordão, né, a vara, o anzol. E até o peixe. E até o peixe o pai dá, entendeu? Aí às vezes dá tudo isso aí, o filho ainda pede para limpar o peixe. Esse homem. Meu Deus do céu. Mas é verdade, é verdade. Limpar e assar. Pai, dá para o senhor assar para mim, por favor? Nossa. Aí Mas é verdade, entendeu? Diz que o preguiçoso estava indo para ser sepultado, porque para ele nada prestava. Aí eles falaram, não tem jeito, nós vamos te sepultar então vivo, enterrar você no cemitério vivo. Não gosto de trabalhar, não gosto de conquistar nada para desbravar na vida. E aí estava aí no cortejo, aquele tanto de gente, com o homem deitado no caixão, um homem vivo. E aí um misericordioso, um piedoso, viu aquele desfile, viu o defunto vivo, disse, gente, vocês vão sepultar o homem vivo. Ele não gosta de trabalhar, para ele nada dá certo, vamos sepultar ele vivo. E ele aceitou. Aí o homem falou, mas gente, eu dou arroz para ele comer, não faço com ele não. Aí ele levantou a cabeçona do caixão e falou, você vai dar o arroz com casca ou sem casca? Com casca. Ele falou, então pode tocar o cortejo. Queria o arroz descascado. Pode tocar o cortejo, vamos prosseguir, porque eu preciso de descascado. É o peixe despenado e assado, né? Senão pode tocar o cortejo. Isso. Mas é verdade, tem muito disso, né? Então, assim, é interessante os pais colocar os espinhos na vida do filho, entendeu? Você vê muito jovem aí, bem vestido, né, de 19 anos, bem vestido, perfume cheiroso, andando nos trinques, mas foi tudo a mãe e o pai que comprou. Nem sequer se interessa por estudar ou trabalhar, entende? Então, você, pai, precisa ensinar seu filho a querer correr atrás. Você, filho, tem que saber que seu pai não está para sempre ali. Como o William falou, daqui a um tempo é você que tem que cuidar dele. Você já nasce com dívida com seus pais, né? Cuidando de você, alimentando, dando roupa e tudo mais. Você cresce e ainda acha que seus pais não fizeram nada por você. Já pensou que bonito, irmão Roberto? Você chega na sua casa com
um carrão novo, bonito, um modelo novo. Pai, aqui ó, o presente para o senhor, joga essa furreca fora, eu trouxe um carro para o senhor. Mas hoje o que acontece mais o pai, tem que trocar o carro do filho. É difícil, né, irmão Ronan? Difícil. Mas e agora a irmã Thalita falou sobre planejamento, né? É uma das maiores dificuldades que os jovens têm, não os jovens, todo mundo, né? É a questão de planejamento. Nós queremos fazer com que as coisas aconteçam, mas não queremos fazer trilhar o caminho, né? Não queremos montar um plano para poder conquistar aquilo. Eu quero um carro. Eu não quero juntar um dinheiro para dar de entrada. Vou comprar, vou agora. Então falta planejamento, entendeu? Você precisa planejar. Para tudo que você faz na vida não adianta. Aí tem muitas pessoas que vivem no passado, não quer planejar, sonha em ter dinheiro, entendeu? Muitas pessoas sonham e até sonha tanto que acredita que é, né? Sonha tanto ter dinheiro que acredita que é rico, que tem dinheiro, compra, né? E esquece e reclama muito do passado, esquece do presente, porque o que você faz no presente, você tem que planejar o seu futuro, entendeu? Quantas pessoas reclamam do passado, né? Que não fez, não estudei, eu devia ter feito isso, nada deu certo na minha vida, querem ter um bom futuro, querem ter uma boa profissão, né? Almejam isso, mas não fazem nada hoje, entendeu? Aproveitando aí, irmão, quando você está aí, quero ler aqui Lucas 14, 28 e 29. Diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre ou uma casa, não se senta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com que a acabar? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde terminar. É feio, né, irmão? Agora, sabe um segredo também? Só abrindo um parênteses aqui. Um segredo: mantenha seus sonhos em segredo com você, entendeu? Se você quer ser um médico, mantenha isso com você. Se quer comprar um carro novo, mantenha isso com você. Quer ir comprar uma casa nova, mantenha isso com você. Não conta para os outros. Porque na hora que você conta, você está adquirindo uma responsabilidade para você. Se porventura acontece algum imprevisto e você não consegue, as pessoas vão te criticar. Você fica envergonhado. Você fica envergonhado, entendeu? E às vezes você busca caminhos que não deveria para conseguir aquilo, porque você fez um compromisso com a sociedade. Que feio isso. Então assim, quer uma receita para a sua vida dar certo? Tenha seus planos em segredo entre você e Cristo. Deixa que as pessoas... antes de falar, faça, né? Isso. Que as pessoas descubram que já aconteceu. Não é porque você é metido ou porque você comprou um carro novo, uma casa, não. Porque você orou, planejou, estudou e aconteceu. Não crie expectativa nas pessoas, porque isso te cobra. E acaba que você trilha os caminhos errados tentando conquistar as coisas que você poderia ter conquistado se tivesse mantido em segredo. O Brana disse isso, ele disse: quando você fala, o diabo ouve, vai te atrapalhar você realizar aquilo. Quando você fala seu programa, o diabo ouve e vai atrapalhar você realizar aquilo. Então não conte, é o que ele está dizendo. Eu poderia dizer que é um dos principais segredos do sucesso. É você fazer em silêncio com Deus. Tá? Agora voltando rapidamente, no planejamento. Por que muitas pessoas não planejam? Medo, né? As pessoas, elas alçam sonhos, querem ser profissionais, médicos, aquilo todo e tal. Mas se não der certo, mas essa profissão está dando dinheiro, mais, e nunca faz. Entende? Aí a gente olha para a estatura do varão perfeito ali, de um homem perfeito. Tem tudo que a gente precisa ali. Fé, né? Você não precisa ter o resultado, você precisa ter fé. Você orou, buscou, Deus te deu uma direção, acredita nisso. Não deixe que os medos atrapalhem a sua fé. Virtude, faça tudo tendo um bom caráter, falando a verdade, tendo virtude. Conhecimento, busca conhecimento para adquirir aquilo que você precisa, para buscar seus objetivos. Sem conhecimento você não vai a lugar nenhum, né? Mas eu queria ser engenheiro, eu não sei se eu quero isso, aquilo outro. Traça um objetivo, tenha fé, siga. Se não der certo lá na frente, se por algum motivo Deus não permitiu aquilo dar certo, você é um engenheiro, se Deus colocar outra oportunidade, agora eu vou para a área de empresário. Se Deus colocou isso em você, gente, o que eu quero dizer é o seguinte: antigamente as pessoas viviam 40 anos, 50, tinham tempo para ser uma profissão. Hoje as pessoas, se alimentando bem, vivem até 90 anos aí, 80. Irmão Ronan era corretor de sucesso um tempo atrás, agora é coach, né, irmão Ronan? Também. Coach também. Quantas pessoas eu conheço que tiveram a oportunidade de evoluir para outra profissão?
Tá? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: não tenha medo de buscar aquilo que você quer. Se lá no futuro não der certo, e se você está orando hoje, a responsabilidade é de Deus. Ele vai te ajudar. Se você está orando, está fazendo isso com a vindicação de Deus, tem fé, você está cumprindo as suas responsabilidades como um cristão, preenchendo os requisitos, não tenha medo, faça, entendeu? Porque amanhã nunca vai chegar. Se você não fizer nada, amanhã você vai ser o que você é hoje. Então é bom você olhar para um ano atrás, o que eu fiz para evoluir na minha vida? Para buscar meus objetivos? Nada. Se você não fez nada, se preocupe, porque tem muita gente ocupando o lugar que poderia ser seu. Entende? Então, não tenha medo. Corra atrás de seus sonhos, um passo de cada vez. O senhor falou dos caminhos. Não quer dizer que o caminho vai ser fácil. Mas por que Deus coloca dificuldade na vida? Todo mundo já viu história de pessoas que ficaram milionárias e tornaram a ser pobre muito rápido, né? Por quê? Porque elas não aprenderam a ser aquilo, entendeu? Então por que Deus não te dá 10 milhões de reais? Porque provavelmente você vai perder, você não aprendeu o quanto aquilo vale e não aprendeu a lidar com aquilo ali. Então, às vezes Deus coloca dificuldade nas nossas vidas para a gente alcançar nosso objetivo, mas Ele está nos ensinando a lidar com o prêmio que Ele tem para dar para nós. Quando a gente chegar no nosso objetivo, a gente vai ter a real ideia do valor que aquilo custou. De como você aprendeu naquele tempo que você está caindo, às vezes tem que recomeçar, o que não é vergonha. Aquele tempo está te ensinando a você lidar com o sucesso que você vai ter. Então, cada queda, ela é responsável pelo seu futuro, pelo seu sucesso. Ninguém consegue um sucesso de graça. E se conseguir, muito provavelmente vai fracassar. Entende? Então os caminhos, os problemas, eles são para te ensinar. Não tenha medo de enfrentar essa dificuldade. Se hoje você está vivendo uma situação difícil, pode ter certeza, se você preenche os requisitos, está cumprindo sendo eleito, sendo cristão aqui, cumprindo com as suas obrigações, pode ter certeza, é Deus te dando conhecimento para mais na frente você ter o sucesso, alcançar o sucesso. Então siga o caminho, não tenha medo, planeje, vá em frente, corta o cordão umbilical do seu filho, corta esse cordão umbilical, corra atrás de seus objetivos, seja um cristão verdadeiro e você está fadado a ter sucesso na sua vida. Amém, aleluia. Mas para cortar esse cordão umbilical, tem que ter conhecimento do que você vai fazer, o irmão Roberto acabou de dizer, bem colocado. Não vá fazer uma coisa, enfrentar, aventurar uma coisa sem ter conhecimento do que você está fazendo. Por exemplo, ele citou o caso do engenheiro. Eu vou ser engenheiro, mas não sabe nem moer cana, né? Então está aventurando uma coisa que não tem segurança, não tem conhecimento de causa. Você vai errar, você vai errar. Eu sou um gerente de uma empresa. Olha, gente, gerente de empresa, julga-te a ti mesmo. Como é que é a sua vida material? Você dá cheque e não cobre. Cheque vai e volta. E você não soma, porque é questão de somar, fazer contas. Administração. Né? Administração. Você não é um bom administrador. Como é que você pode ser um gerente de uma empresa sendo que você não é um bom administrador? A empresa vai falir e o patrão vai te mandar embora e você vai ficar a ver navios. Então você tem que ver sua vida diária, quem você é, para você ter uma noção que qual é o item da vida que você tem que encarar na profissão. Eu sou um gerente. Gerente, mas dá um cheque, não sabe nem administrar suas próprias finanças. Dá um cheque, não soma lá quanto dinheiro você tem no banco e o cheque volta porque faltou dinheiro para cobri-lo. Isso é um péssimo sinal que você é um gerente. É melhor ir para outro ramo, né, pastor Dalton? É melhor trabalhar com salário fixo, sem você arcar com responsabilidade como êxito. Então, você tem que conhecer a ti mesmo para você saber que item ou que profissão você vai desenvolver. É como, pastor Dalton, uma moça ou um rapaz querer fazer, por exemplo, direito, fica 5 anos, né? Direito? 5 anos? São 5 anos de direito, é? 5 anos. 5 anos fazendo direito, depois que termina a faculdade, descobre que não tem nada daquilo. Houve um preço ali, talvez do pai, da mãe, de passagem, de material, de tudo ali, para ele fazer direito. Depois, com 5 anos que ele fizer, irmã, ele descobre que não tem nada a ver da área de direito. Aí é um prejuízo, né, pastor Adalto? Prejuízo. E esse tempo, esses 5 anos que ele gastou lá, ele vai ter que começar tudo de novo. Cada menino tem que ver a vocação que está no seu coração para ele envolver naquilo, na faculdade, né? Não pode ser por pressão dos pais. Ele tem que descobrir
a sua própria vocação. Você tem vocação para ser engenheiro, então vou ver se eu sei moer cana, né? Engenheiro faz isso, não é? E assim por diante, cada profissão. Você tem que saber se você tem vocação para aquilo. Senão você vai se enredar todinho, como você acabou de falar. Vamos ver agora a irmã Érica. A irmã Érica já está no 4º ano, já tem consciência que... Psicologia, né, irmã Érica? Falta só o ano que vem, o último ano, né? Você gosta dessa área, né? Amém. Irmã Érica, fala um pouquinho para nós, para as moças, para os rapazes aí, essa visão que o jovem tem que ter, é certo? Que tem que ter aquela visão de longo... O tema de novo, para ela relembrar qual é o tema. O tema é, dê um passo de cada vez, né? Dê um passo de cada vez. Porque acontece, Mérico, deixa eu puxar aqui um pouquinho. Tem gente que quer começar uma casa do telhado para baixo. Essa casa não vai cair? Vamos dar um exemplo do jovem aqui. Estamos direcionando ao jovem. O jovem que começa a namorar antes de ter uma segurança, ele não está começando essa casa do telhado, não está? Do telhado, e essa casa vai cair. Essa casa ela tem que começar pela base, não é? Como nós vimos ali, começar pela base e vai até ali, irmã Érica. E muitos jovens não estão tendo essa visão. Ajuda outras moças aí a... Caralho, eu tenho visto ali, às vezes nós moramos ali pertinho, vizinho, e eu vejo ali a irmã indo pegar ônibus cedo para ir para a escola. Tem um preço a se pagar. Fala um pouquinho sobre isso. Um passo de cada vez, mover-se de um ponto para o outro, né? Respeitando os seus limites, né? E também, né, sem pular degraus, sem pular de um degrau para o outro. Você tem que ir um por vez. E para mim começar, quando eu comecei, o primeiro passo que eu tive foi fazer o Enem. Fazer a prova do Enem, o foco era esse. Aí, ou seja, quem faz sabe que é uma prova complicada, né? Você tem que conseguir uma boa nota para você poder entrar na faculdade. Então, assim, eu ia me preparando, né? Do decorrer do ano, do último ano, eu fui preparando mais ainda. Aí fiz a prova e consegui entrar na faculdade, né? E tem que saber também que no decorrer do caminho vai surgir dificuldades, vai surgir muitas falação, mas é assim mesmo, muitas críticas. Separar, né? Isso, muitas críticas, mas é isso mesmo, eu não gosto disso. É igual o pastor falou, você tem que ver a sua vocação, né? Que não basta, um exemplo, amiga, um exemplo, eu tenho colegas que querem ir para uma área e eu quero ir para outra que elas falam, nossa, você quer ir para isso, né? Jurídica, isso aí, elas falam, você quer ir para isso, né? Eu gosto, é isso que eu quero. E é você que tem que saber disso, né, América? A pessoa que tem que saber disso, do que ela quer, né? Exatamente. Sem deixar essas críticas, né? Que vai ter esses tropeços, né? Vai ter coisas no caminho que você vai ter que dar a volta, você vai ter que, né? No seu foco principal, né? Que é lá, chegar lá, o meu foco principal é lá na frente, né? Que é ter a minha própria clínica. Mas para isso eu tenho que ter um passo de cada vez. Tem um preço a se pagar, né, América? Tem um preço a se pagar. Mas olha, fique sabendo disso. Tudo tem um preço. Amanhã, irmão Ronan, amanhã também você vai desfrutar do que você não fez hoje, né? Pode continuar. Ou seja, aí para ter a minha clínica, eu preciso de uma base, né? Que é passar no concurso temporariamente, para nesse concurso de psicologia para ter a minha própria clínica. Isso é o meu foco principal. Né? Amém. Deus vai te ajudar. Amém. Amém. Moço que pensa no futuro vai casar com a irmã Érica. Ela já está pensando em ter uma clínica. O moço pode pensar, ficar seguro, né? Não vai passar fome. O carro está andando na frente dos bois mesmo, né? Andando na frente dos bois. Agora vamos aqui, irmão Gabriel. O irmão Gabriel chegou agora de São Paulo, jovem, moço, novo, mas nós queremos aprender com o irmão também, dentro dessa área. Dê um passo de cada vez. Boa tarde com o Senhor Jesus. O que eu gostaria de dizer é sobre a perseverança. Como os irmãos falaram aqui, perto deles eu fico parecendo como nada, do jeito que eles falaram. Bom, do jeito que eles falaram estava certo,
do jeito mesmo que uma pessoa, um irmão deve fazer com a sua vida espiritual, tanto material quanto espiritual. É seguir de um passo de cada vez, primeiro em casa, fazendo as coisas que ele faz, com a família, desde pequenininho, já aprendendo a trabalhar em casa. Depois começa a estudar, depois vai fazendo os trabalhos dele crescendo, e ele começa a aprender com a vida, que ela não é tão fácil como ele achava. E tudo começa a mudar na vida dele. Tudo começa a ficar diferente. Daí assim ele tem que mudar junto com ela, para que ele não fique para trás, né? Daí assim ele tem que colocar mais de Deus no coração dele para conseguir resistir ao que esse mundo oferece hoje em dia. Porque não é nada bom que ele tem hoje. Irmão Gabriel, junto disso aí também, o irmão colocou, a irmã Thalita, os irmãos aí, é muito importante você não deixar aquilo que você ainda não pode fazer impedir o que você pode fazer. Então, por exemplo, na sua idade, talvez você não pode ir trabalhar fora e tal, tá estudando, mas pode ajudar o pai em casa ou a mãe em casa. Igual a irmã Thalita falou, levanta, arruma um quarto. Isso aí você está com 10 anos, você já pode fazer, né? Ajudar a mãe em casa, pode fazer. Por que tem que deixar só para a mãe? Então, sempre tem em mente, às vezes você não pode fazer aquilo que é muito grandão, arrumar um emprego ainda, você está com 10 anos, 12 anos, mas pode ajudar a mãe em casa, quando chegar da escola, já fazer o dever, o trabalho de casa. Sempre tem isso em mente, e você será muito bem sucedido. Deus te abençoe. Vamos aí para a irmã Carol. Irmã Carol, fala também, irmã Carol. Então, né, a vida ela é feita de fases, né? Tem a fase da criança, tem a fase da juventude e do adulto. Um bebê, ele não nasce simplesmente já sabe andar, né? Ele primeiro engatia e depois ele anda. Na parte da juventude, é a parte onde você tem que estudar, você conquista o que você planejou, você forma a base da sua casa, para futuramente você construir sua casa, né? Ou seja, formar a sua família. E não fazer o inverso, formar a família e depois pensar em fazer a estrutura da sua casa, né? Porque não vai ser uma casa boa, né? Porque não vai ter uma boa estrutura, porque não vai ter uma base formada. Muito bom, né? Fala de ordem das coisas, né? Começo, meio e fim. Irmãos, já finalizando, mesmo que você faça tudo certo e às vezes no meio da estrada pode ter um acidente e alguma coisa dá errado, você monta uma empresa, ela quebra, você fica endividado e lá com os 40 anos, 50 ou mais, mas sempre tenha contigo que Deus pode virar o quadro. E eu quero deixar aqui uns exemplos bíblicos para te animar, te inspirar. Muita gente nos assiste pela internet e cada um sabe, pode ser que tenha alguém que está precisando disso. Jogaram José no poço, mas Deus proveu um meio para tirá-lo de lá. Lá no Egito, ele fazendo o certo, foi condenado injustamente. Acredita-se que ele passou uns 20 anos na cadeia, a Bíblia não fala o número. Mas Deus proveu um meio para tirá-lo de lá. Jogaram Daniel na cova dos leões, e ele estava fazendo certo, estava servindo a Deus correto, e jogaram lá, mas Deus proveu um meio para tirá-lo de lá. Jogaram os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, na fornalha ardente, e Deus os tirou de lá. Jonas foi jogado, engolido pelo peixe, e Deus o tirou de lá e tirou vivo. Lázaro foi para a sepultura e passado alguns dias, Jesus o tirou de lá, vivo, ressuscitou, sadio e são. Não importa o que aconteça com você, não importa a situação que aconteça, Deus pode te tirar de lá, né? Se alguém for passar alguma dificuldade, lembre-se disso, Deus pode te tirar de lá. Às vezes você vai fazer tudo certo e vai dar errado, mas Deus vai te tirar de lá, aí você vai saber que aquilo contribuiu para o seu bem. Verdade, no Magno. E aí, irmão? Pastor? Desde que
você não está em uma aventura. Numa aventura, Porque exatamente. Deus não é obrigado a te tirar de lá quando você está no caminho do aventureiro. Deus não te tira, não. Você vai se esbagaçar todo, vai voltar todo arrebentado. Porque você não está sob o assídio do Senhor. José estava sob o assídio do Senhor, Moisés, quem mais? Jonas, Daniel, Lázaro, né? O diabo veio e matou Lázaro e veio e bagunçou com a vida de Daniel, jogando ele na cova dos leões, mas ele estava no posto do dever. José estava no posto do dever. Fora do posto do dever nosso para com Deus, Deus não é responsável de nos tirar de buraco. Né? Fora do posto do dever é só morte. Então, a vida não pode ser baseada em aventura. Deus não está obrigado a nos ajudar numa vida de aventura. Correr na lua pensando que é queijo. Você tem que ter segurança. Fazer teste antes de dar o passo, como o irmão Roberto falou. Estudar bem estudado aquilo que você vai desempenhar, ver se aquilo está realmente encaixa com a sua índole, com a sua vocação. Porque se não encaixar é aventura. Por exemplo, irmão, você tem uma vocação de ser vendedor, você tem segurança. Então você está marchando. Você vai achar a mina logo por ir para frente, você já não achou. Você comprou um terno bonito, acho que você já achou a mina. Acho que você já achou, você está com um sapatão bonito. Mas é isso, a vocação te leva você a achar, descobrir a mina. Mas a aventura não te leva, não. O caminho da aventura não te leva ao trilho da mina. Você está entendendo? É verdade. Amém. Irmão Ronan, aqui nós temos, irmão Ronan. Vamos ouvir as doutoras. Essa aqui é médica, o caminho, a vocação dela é ser médica. Ela disse, eu quero cortar, quer dizer, eu quero operar o povo. Fala um pouquinho. Eu disse para ela, você não tem escrúpulo de sangue? Ela disse, de jeito nenhum, eu gosto de cortar. Eu falei, eu tenho escrúpulo até de matar um frango, eu não dou conta de matar um frango, cortar o pescoço, aquilo me desconjunta todo o meu equilíbrio emocional. Ela disse, eu não, eu corto 1, 2. Falei, então sua vocação é ser médica mesmo. A outra é direito, né? Direitinha. Vamos lá, remata aí para nós. O que vocês falam disso? Assim, é difícil, porque a gente tem que se organizar e tudo, saber administrar a vida. E longe dos pais, muita gente precisa ir para outra cidade, como eu e a Eide fizemos. Eu ainda não estou fazendo medicina, estou ainda estudando para entrar. Mas tem uma e vocação. tudo. Gosto muito. Já tentei fazer outro curso, não deu certo, não gostei. Já entrei em odontologia, mas não gostei. Então, eu decidi, foquei que realmente é medicina e eu vou conseguir chegar lá, com fé em Deus. Vai, se tem segurança, vai firme. Vamos ver direito. Direito. A irmã já está cursando direito. Qual é o ano? Já fazem 2 anos e meio. 2 anos e meio. Que estou cursando. Sentiu que esta é a sua vocação? Sim, desde criança que eu sempre sonhei, sempre acompanhava muitas séries ou filmes relacionados à área e também pesquisava muito na internet e eu me identificava muito com esses papéis e decidi que era aquilo que eu queria fazer para o resto da vida. Descobriu que isso é o você de dentro, né? Profissionalmente falando. Exatamente. Então fala sobre o que eles já falaram aqui. Como é que é o tema, irmão Magno? Dê um passo de cada vez. Certo. Relacionado a esse tema, a gente tem que saber que não vai ser de hoje para amanhã que eu vou conseguir chegar naquele cargo que eu sempre sonhei. Então, o primeiro passo... Não pode falar, né? O irmão Roberto falou que não pode falar. Então não fala não. Continua. Deixa eu conseguir, né? Chegar lá. Deixa eu conseguir. Ela já me contou, só que eu não conto para ninguém não, viu? Tá bom. É um cargo bem alto. E Deus vai te ajudar. Só que não conta para ninguém não, o Roberto proibiu. Viu? Conto não. Tá, vai. Só para o senhor mesmo. Só para mim, eu fico caladinho. Eu faço um zip e jogo a chave fora, cadeado. Vai. Então, eu comecei a fazer a universidade com 17 anos de idade. Assim que eu terminei o ensino médio, para não perder tempo, eu já fiz vestibular, passei e comecei. Na época, os meus pais ainda moram em Paropebas e eu fui para Araguaína sozinha. Morei... Sozinha? Sozinha. Aí não foi contigo? Com 17. Ela foi no próximo ano, no ano seguinte. Tá. Aí eu encontrei muitas dificuldades, porque sozinha, você numa cidade que você não conhece, mesmo sendo o estado que eu tinha nascido, mas a cidade era um pouco distante, então eu não conhecia.
Então, apareceram inúmeras dificuldades, saudade, você, com essa idade, você não tem ainda tanta maturidade para morar só. Só que eu falava muito com os meus pais e consegui passar por essa temporada longe deles e consegui seguir em diante. E depois ela foi morar comigo. E no que se diz respeito ao curso, é você sempre ter a sua organização, não deixar para estudar amanhã o que você pode estudar hoje, não deixar acumular. E sempre também estar seguindo os ensinamentos aqui que o senhor e também o meu antigo pastor me ensinava, de que nenhum filho de Deus tem prosperidade material fora da palavra. Então eu sempre tentei conciliar o curso que eu faço com também a vida cristã. Então eu acredito que isso será um dos meus passos para chegar até onde eu quero. Fora de Cristo não há sucesso, né? Não há sucesso. Parabéns, Exato. parabéns. Obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe. Gostaria de encerrar com o último slide aí, irmãos, por favor. É uma frase do pastor Joaquim. O último slide aí do nosso trabalho. Dê um passo de cada vez. Aí. Com Jesus eu começo. Com Jesus eu termino. Se Jesus me ajudar, tudo será melhor. Essa é uma frase do nosso pastor Joaquim. Não é melhor, ele diz, tudo será fácil. Se Jesus me ajudar, tudo será fácil. Fica fácil. Fica fácil. Quando Deus está na coisa. Mas se Ele não tiver, fica tudo difícil. E seja, pastor Adalto, qualquer coisa que nós fazermos aqui nessa dimensão humana, lembre-se que nós temos um alvo maior. E nós não podemos deixar nada de humano tirar este alvo, né, irmão? Que é a vida eterna, né? Que é um preço, que é de passo em passo, de fé em fé, de glória em glória. 30 segundos da voz de quem sabe. Quem sabe falar, vai falar. 30 segundos. Resumo geral. Tudo foi falado. Pastor Adalto, isso aqui de fato é uma escola. Se todo jovem colocar em prática, eu diria, inicialmente, uns 30% do que foi falado aqui hoje, todos serão jovens de sucesso. Eu fiquei impressionado com a palavra do irmão William e depois endossado pelo irmão Robério, das irmãs. É, exato. Isso é rico demais. É muito pra quem rico. Quer ter sucesso, essa é uma base de ensinamento. É uma base. E isso, pastor Adalto, a gente vê, de fato, Deus trabalhando nisso, porque irmão Magno, ele mesmo confidenciou isso a nós hoje, sem conversar com o irmão Samuel, né, trouxe mais ou menos o mesmo tema. Hoje de manhã o irmão Samuel trouxe para nós ali, com os adolescentes, justamente sobre planejamento. Esse planejamento é justamente isso, dar um passo de cada vez, porque começa planejando, né, colocando Deus à frente, ver se é o assim diz o Senhor, e colocar em prática. Não é ficar só orando, né? Oração. Tem experiência própria, né, irmão Lourinho? Também. Eu não te conheci quando era jovem, mas o que está acontecendo agora, o senhor é um menino novo ainda, tem uns 40 e poucos anos, já aposenta esse final de ano agora, não é? Na polícia, início de ano. Polícia Militar. Isso, daqui Isso a uns é 3 resultado. meses. O senhor começou cedo na vida, desbravando, né? Exatamente. E aí vai poder aposentar novão ainda, né? Ainda está com os cabelos na cabeça. Pois a metade ainda permanece. Está meninão ainda. Mas isso é resultado de bravura, no bom sentido, quando era jovem, não ficou de braços cruzados. Porque se tivesse, o senhor talvez não estaria nem na meia idade para metade do caminho para aposentar. Exatamente. Eu sempre falei aos meus filhos que talvez até pela dificuldade em que enfrentei quando criança e adolescente, isso despertou em mim um interesse maior de lutar por um futuro melhor, naturalmente falando, né? Que é correr atrás para que um dia, quando eu tivesse a minha família, pudesse dar uma vida melhor do que aqui os meus pais puderam me dar. Isso. E diante disso, mesmo sem muitas condições, naquela época não tínhamos a facilidade que os jovens de hoje têm, acesso à informação de uma maneira muito simples. Naquele tempo você tinha que correr atrás mesmo, tinha que estar indo de biblioteca em biblioteca, buscando conhecimento, e isso fazia com que a gente, de fato, despertasse o interesse de vencer, né? Porque tinha dificuldade, eu não quero ficar nessa dificuldade a vida inteira. Não que as dificuldades nos deixem. Hoje nós aprendemos aqui pela manhã, né, que o homem de fora, ele constantemente vai estar ali
procurando superar o homem de dentro. Contudo, você tendo um objetivo e tendo a certeza, a maneira correta de colocar em prática esse objetivo, você terá sucesso. Esse sucesso, muitas vezes, não é ficar rico, mas é você ter uma velhice, se tivermos a bênção de envelhecermos, uma velhice mais tranquila. Eu hoje de manhã falando aos adolescentes ali, numa pequena participação, dizendo que justamente pelo fato de ter planejado antes, não que eu esteja tão jovem, mas não estou tão velho, aos 48 anos de idade, estou há 3 meses da aposentadoria. Essa aposentadoria não quer dizer deixar de fazer mais nada, não fazer mais nada. Contudo, já ter, vamos dizer, um salário que dá para sustentar. Só 15 mil por mês. A minha esposa está me cobrando, pastor. Eu só vivo falando aí do salário. Elas que não estão vendo isso tudo, não. Olha o José Ricardo lá, é outro conquistador. O José Ricardo é outro conquistador, já aposentou já. É isso. Com a micharia dessa. Uma micharia dessa. Quer dizer, conquistou a vida ainda novo. Exatamente. Aos 48, inclusive, alguns questionam, mas tão novo, mas é uma conquista que vem desde de jovem, né? Então, colocar em prática outros objetivos. Aí o senhor diz, compensou ter lutado. Compensou, né? Valeu a pena. Pode encerrar a carreira cedo. Isso. E ser o meninão ao lado da meninona, né? São os dois exatamente. Meninos, quase todos casados. Os meninos já. E abraçar a netinha, só que o senhor amolece esse coração. Isso. Netinha dele quer dar um beijo na orelha dele, não deixa de jeito. Vovô pede para ela beijar na testa, na orelha é meio complexo. Deus abençoe. Vamos para o cântico, Amém. Cântico da igreja. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Maravilhoso. Vamos orar, agradecendo ao nosso Deus. Pai Celestial, estamos tão felizes, Senhor, de saber dessas coisas, Senhor. Isso nos endireita os nossos caminhos, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Isso é para filhos, Senhor, que possamos ser pessoas agradecidas por esse grande seminário de vida, Senhor, vida natural e vida espiritual. Senhor, agora nos ajude a pôr em prática, Senhor. Não deixa nós só ser ouvinte, mas esbravar, Senhor, tanto o lado natural quanto espiritual. Humildemente te pedimos, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe a todos.